voos, essa é a estação Papa Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro. Gostaria de discutir com vocês aqui um outro assunto que é recorrente, que aparece aqui na bancada, que é a forma que são instalados os capacitores despolarizados. Essa dica vai para o pessoal que monta amplificadores, os handmaids, que eu admiro e respeito tanto, ok? Uma dica que talvez não todos usem e possam começar a usar é a seguinte: apesar desses capacitores de poliéster, capacitores de acoplamento, serem despolarizados, eles têm, na maneira de se fabricar, a direção por onde é enrolado o papel, o dielétrico. O terminal, ora é ligado, de um lado é ligado na parte externa, em alguns capacitores, em outros capacitores ele está invertido. Então você não sabe onde está a parte externa. Não sabendo a parte externa do enrolamento, o que ocorre? Em determinadas regiões do circuito, onde você tem, por exemplo, alta impedância, nas grades normalmente das válvulas, por exemplo, aqui e aqui, é alta impedância essa área do circuito. O que acontece? Uma área de alta impedância, ela é bastante sensível a ruído. Principalmente ruídos de lâmpadas de LED. Essas lâmpadas que tem aqui, por exemplo, na minha bancada, tem um ruído insuportável. São aqueles tubos de LED, né? Normalmente, esses amplificadores, quando vão para determinados locais, casas noturnas, algumas gigs que serão feitas, pode ser que não tenha uma filtragem adequada na rede elétrica, e não adianta você filtrar a entrada dos wallets. O problema não está aqui, não está em AC, em entrada de AC. Está em indução de ruído em alta frequência que vem dos equipamentos que estão ao redor. Essa indução, um dos pontos de entrada é exatamente pelos capacitores. Bom, o que eu fiz aqui então? Eu fiz um circuito muito simples, são duas garras de jacaré e um capacitor de acoplamento, tá? Que vai ligado na entrada de um amp qualquer, que eu estou usando aqui, apenas para identificar isso aqui, ó, ruído. Como está aberto aqui, né? Ó, eu tenho ruído nesse terminal. Ou seja, eu tenho o sinal vivo do áudio nesse terminal de cá. Então eu tenho vivo e ground. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou pegar um capacitor qualquer que eu não conheço e ligar aqui, ó. Aumentar o ganho. Encostar minha mão aqui, ó. Tá notando que tem um pequeno ruído? Observa. Acredito que dá para chegar aí. Muito bem, vou abaixar o volume, inverter esse capacitor. Aqui e aqui. Fazer a mesma coisa, subir o volume, encostar minha mão. Dá para notar que é um pouco maior? Observa, aqui é maior. E aqui, ó, é menor. Bom, se aqui é menor do que o que estava anteriormente, certamente eu sei que esse terminal de cá corresponde à parte interna do enrolamento. E essa parte de cá corresponde à parte externa do enrolamento. Sabendo disso, eu vou identificar. Pegar uma caneta qualquer, marca texto, e fazer um ponto aqui, ó. Esse ponto já me indica, no meu lote de capacitores, que é a parte externa do enrolamento. Você pode afirmar que pela estampa dá para identificar. E eu posso provar para você que isso não é verdadeiro. Observa, esse aqui, em relação à estampa, à escrita, está à esquerda, o enrolamento externo. Eu vou pegar um aqui que eu já fiz um teste anterior e demonstrar para vocês. Esse aqui, partindo dessa lógica, que esse capacitor de cá, da parte esquerda dele, é a parte externa do enrolamento, então quer dizer que esse aqui, a parte esquerda dele corresponde à parte externa do enrolamento, quer dizer que este aqui, de mesmo modelo, mesmo fabricante e mesma marca, também tem como parte externa do enrolamento esse lado. Vamos ver? Coloco aqui.
aumento o volume, o ganho do amplificador, encosto a minha mão. Tem um tanto de ruído. Abaixo o volume, inverto. E coloco o volume novamente do amplificador no ponto que estava anteriormente. É menor. Notou que é menor? Se é menor, o lado de cá, concorda que a parte externa do enrolamento, a parte externa do enrolamento é do lado de cá, interna do enrolamento é do lado de cá, externa do papel é do lado de cá. Ou seja, por indução eu não estou conseguindo chegar a atingir o miolo do capacitor. Então, essa é a parte externa. Bom, vamos marcar, já tenho marcado ele aqui com a caneta. Essa é a parte externa. Olha que interessante, mesmo lote. No de cá, a parte externa está aqui. No de cá, a parte externa está aqui. Ou seja, está invertido. Se está invertido, a gente não pode afirmar que pela estampa, sempre o mesmo lado do capacitor está correto. Ou seja, ele é feito inicialmente numa máquina, acredito, e depois randomicamente ou um cai assim ou outro cai assim e a máquina estampa. Não está identificando o lado do enrolamento interno para o enrolamento externo. Outro teste aqui, ó, esse aqui não está identificado, tá? Eu ainda não identifiquei, o que eu quero fazer junto com vocês. Coloco ele aqui no rig, aumento o volume, ponho a mão. Tem um tanto de ruído. Um tanto de ruído está sendo presente aqui. Você poderia ligar no osciloscópio aqui e analisar isso quantitativamente. Vamos inverter? É menor. Se é menor, certamente a parte externa do enrolamento está aqui. Mais um identificado. E dessa forma você vai fazer com todos o seu lote de capacitores que você vai fazer o recap no AMP do seu cliente. Idem para os que a gente chama de Orange Drops, tá? Que é uma categoria. Na verdade, Orange Drops é um apelido que a gente dá de um fabricante específico. Esse aqui não é desse fabricante em específico, é um outro. Será que tem essa característica? Vamos ver. Coloco aqui. Aqui e aqui. Aumento o volume, ponho a mão. Está bem forte. Abaixo o volume, inverto. Boto o volume no mesmo valor, testo. Está mais forte ainda. Que eu percebo que está um pouco mais forte, ó. Vamos ver no outro, só para confirmar. Essa percepção auditiva talvez não seja tão boa de vocês perceberem pela câmera do meu celular. Porém, no osciloscópio ou na casa de vocês, na empresa de vocês, vocês vão conseguir identificar isso melhor. Um pouco menor. Se é um pouco menor, eu afirmo que está para o lado de cá o enrolamento. Ou a forma de construção, porque tem uns que são do tipo sanduíche. Mas, certamente, esse enrolamento, esse terminal está ligado na parte mais externa. Os de polipropileno. Observa. Alguns antigos de polipropileno, eles vinham com uma faixa preta aqui ao lado. Exatamente para poder, nessa característica, indicar o enrolamento externo. Olha aqui, ó, vamos colocar ali. Sobe o volume. Inverte. É menor. Se é menor, a parte externa está aqui. Feito isso, o que você vai fazer? No circuito, colocar sempre a parte externa do enrolamento, onde tem menor impedância, do lado da alta tensão. E a parte interna, onde não está identificado, a
parte interna do capacitor, você vai colocar nas áreas de maior impedância, perto das grades, ou seja, conectado normalmente nos grids. Tá bom? É essa a dica de hoje. Já tinha falado, mas falei de novo.